Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do PodBio, onde a gente leva a ciência de um jeito mais leve. E aqui eu tenho a Adriana e a Joyce, eu sou a Yasmin, a gente é do setor de ecotoxicologia, e hoje a gente vai falar de um ser vivo que é pequeno, transparente, mas de extrema importância, a Daphnia magna. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, para começar, né, o que é a Daphnia magna, para o pessoal de casa entender que organismo é, de onde veio? A Daphnia magna, ela é um microcrustáceo, né, de água doce, e a gente usa ela para ensaios de toxicidade, né? Em algumas literaturas a gente também encontra como punga d'água o nome, né? Bem conhecido assim também. E ela veio da Alemanha, né? A gente tem todo o cultivo aqui, mas ela é de lá, ela é nativa de lá mesmo. Ela é gringa, né? É gringa. E o nosso cultivo, ele é próprio também, né? É importante, tipo, o pessoal saber que a gente segue uma norma, a BNT. Então, a gente tem tudo pronto para fazer com que as mães, né, tenham os filhotes com segurança. Qualidade para fazer os ensaios daí, né? Como tu falou, a gente faz tudo aqui, né? Tanto o cultivo dela quanto a alimentação e todo o ensaio também, né? É no ensaio, né? Então, como é que funciona o ensaio? Como é realizado? As mães, os filhotes, o que que é utilizado? Como a gente faz todo o cultivo aqui, né? Então a gente cria as mães, né? Dentro de uns Beckers. E com isso a gente tem os filhotes que elas dão. E os filhotes dela a gente usa para fazer ensaios aí. Então, todo dia, no caso, a gente retira os filhotes dos Beckers, né? Das mães e utiliza esses filhotes para o ensaio. Isso. Todos os dias tem a manutenção dessas mães, tanto para alimentar quanto para retirar os filhotes dela para ensaio. Então a gente também usa os filhotes para ensaio e os que não são para ensaio a gente utiliza para criar novas matrizes. O que que a gente pode dizer, né, que a gente entende como importância do nosso ensaio? Qual é o impacto que a gente traz, né, para o meio ambiente fazendo esse ensaio? Por que a gente faz isso, primeiramente? Hoje a gente tem esse ensaio, né, de toxicidade das amostras. Então, o cliente, ele manda a amostra pra gente antes de fazer o descarte dessas amostras, né? Antes de fazer o descarte desse influente, na verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque acaba que se a gente acaba liberando o resultado, né, que não condiz, pode causar um dano ambiental muito grande. Então, afeta a saúde pública de forma geral. É importante lembrar que a gente segue a legislação de Fátima, né? Sim. Então, um fator de toxicidade de uma empresa metalúrgica não vai ser o mesmo para uma empresa alimentícia. Então, a gente gera um prejuízo gigante, né? Sim. Tanto para a empresa quanto para a gente, né? Que acaba consumindo. E por isso também que é muito importante o cultivo todo delas, né? Porque mesmo que ela tenha vindo da Alemanha, a gente tenta manter o mais próximo do habitat natural delas, né? Para que ela também possa entregar, assim dizer, um trabalho. Um bom resultado, digamos. Tem uma qualidade. É o mais próximo que exige a norma, né? Porque lá no ambiente natural delas, elas não estão sendo utilizadas para avaliar a sensibilidade, avaliar uma toxicidade, uma qualidade de alguma, né? Até pelo fato delas serem, né, o cultivo ser criado aqui, né? A gente, desde de filhotinhos, a gente sempre acaba cultivando novas mães e ela tem o prazo ali dos 60 dias, né? Depois desse prazo, a gente abre novas matrizes para dar continuidade no cultivo. Então, a gente tem todo esse cuidado com temperatura da sala, a qualidade realmente, a gente tem a carta controle também, né? A gente faz os testes para ver se a água tá boa, para ver se o filhote tá bom também, antes de fazer por trás do ensaio, né? Então, tem todo um preparo. Esses filhotes, essas mães, elas precisam estar numa qualidade excelente para a gente poder usar elas para o ensaio mesmo, para garantir que o resultado que vai para o cliente é favorável, é o ideal, né? E aí tem todo esse controle também, né? Porque às vezes, né, normalmente o cliente que ele manda a amostra, ele manda sempre continuamente. Então a gente consegue rastrear o histórico e ver, o fator de toxicidade agora deu 4, né? Mas o anterior deu 4 também. Então a gente entende que o cliente está seguindo um caminho correto. No caso, ele está seguindo a legislação de Fátima. Então isso também é legal que a gente consegue acompanhar e ver que está entregando resultado. Tanto a gente quanto o cliente em si. E os alimentos também, né? A gente produz aqui. Vocês querem falar um pouco sobre isso? Como é feito o processo? Mais por cima, assim? A gente tem o alimento como desmodesmo, né? E
a ração, que também ambos são preparados aqui, são feita a contagem, todas aqui. E é esse que é dado de alimento para eles atualmente, né? A ração, a gente usa ração de peixe, que é triturada, né? E o desmodesmo, que é uma alga, né? Aí a gente faz os cálculos, né? Conta certinho, Quanto o valor para cada mãe e tudo mais. E é um processo também que é semanal, né? Ali, conforme a gente acaba preparando, a gente faz esse cálculo para ver quanto Quanto gente a gente tem que cuidar. Então, basicamente, tudo a gente faz aqui, né? Tudo. A gente faz o cultivo no Becker, né? Uhum. A gente tem as mães dentro, todo dia a gente retira os filhotes para fazer o ensaio. Esse alimento a gente, né, faz também, como vocês falaram, né, mensalmente, semanalmente, enfim. E também tudo feito aqui dentro, as águas também a gente faz. E hoje a gente atua com barriletes de 30 litros de água, né? Então, Temos 12? A gente tem 14. 14. é bastante Aqui, água. numa média de 1 ano atrás, a gente tinha 3, né? Então é uma evolução gigantesca. Uhum. Então, se aumenta o barrilete, é porque aumentou o Becker, aumentou o cultivo, aumentou... né? Antes a gente tinha o quê? Uma geladeira e agora temos 4. Uhum. Né, que as matrizes, né, os Beckers que a gente fala, ficam incubados dentro dessas geladeiras, com fotoperíodo, né? Como explicar melhor isso pro pessoal, fotoperíodo? O cultivo, basicamente, né? Como você falou, eles ficam ali dentro das geladeiras. Então a gente faz essa divisão, a gente pega os Beckers e a gente coloca 25 mães, que são as matrizes que a gente chama, dentro de cada Becker. E aí a gente vai cultivando nesse processo, elas têm um tempo ali de 10 dias até elas virarem mães, porque a gente coloca elas ainda bem filhotinhas, né? E aí nesse tempo, até que elas viram mães, e depois elas começam a produzir os filhotes, que é o que a gente usa para fazer um ensaio. O importante pra gente é realmente o filhote, né? Para poder realizar o ensaio. Então, elas têm um cuidado todo especial sempre, né? Tem essa questão do cheiro, a questão da temperatura, elas são muito, muito sensíveis. Então, qualquer coisa externa que acaba interferindo ali no cultivo já é um dano pra gente, né? Já é uma coisa que pode afetar elas e acaba causando um dano, né? Então, entre isso também a gente tem essa questão do fotoperíodo, que elas precisam ficar 12 horas na luz e 12 horas no escuro. Elas precisam dormir. Como a gente, né? Precisam comer, precisam descansar, não pode se estressar. E nesse período é legal dizer que a gente também não pode mexer nelas, né? Quando se apagam as luzes é o momento de descanso, nada de tirar filhote. E elas ficam ali. E realmente, assim, é muito engraçado, né? Curioso, como às vezes a gente pensa, mas será? Mas sim, a gente percebe quando vem uma pessoa nova, como impacta, um perfume, né? Qualquer coisa assim já é uma coisa que acaba impactando. E a gente percebe através dos efípios, né? Que daí elas acabam se tornando ali efípios, que é... A Daphne é macho, né? Macho, que daí ela entende que o ambiente não tá favorável para ela soltar aquele filhote dela, que a gente utiliza ali no ensaio, então ela acaba formando uma casca ali, né, por cima preta. Então a gente identifica isso no dia a dia, porque elas são transparentes, são meio laranjinhas. Então se tem essa camada preta, a gente sabe que é um efípio. E a gente também não pode utilizar, porque senão o filhote ele vai ser mais resistente. Então se vir uma amostra que tem cloro, por exemplo, a gente sabe que naturalmente ela morreria, mas como ele tá resistente, ele vai sobreviver. Ele faz isso como uma alta proteção, né, para ele mesmo. Na natureza, normalmente, se tem alguma coisa ali que vai interferir na capacidade, como você mesmo falou, para produzir o filhote, aí ela acaba se tornando um efípio. Depois de um tempo, quando o ambiente volta ao normal, ela volta a ser fêmea normal, né? Dá os filhotes normais. Normalmente. Mas e pra dar o efípio também não é de repente, né? Realmente vai ser de algo importante lembrar. Já veio passado, né? Semanas antes, às vezes. Que ela mostra ela. uns 15 dias, né? 10 a 15 dias depois. Já vem efípio. Às vezes até um barulho assim. De obra, né? Já. Principalmente. Às vezes vem algo diferente, assim, alguém diferente, e elas já não gostam. Elas têm que criar uma conexão. Elas gostam de rotina. Acho que até por isso a importância da gente ter vários cultivos, né? Porque acaba que não interfere no resultado final pro cliente. Porque acaba
A gente não usa esses filhotes, né? Quando elas estão assim estressadas, quando aparece algum efípio naquele becker em específico, a gente não usa, a gente dá o tempo ali de descanso para elas se recuperarem. E aí, como a gente tem outros beckers, né? Outro cultivo, isso acaba não interferindo no ensaio, na rotina para o cliente, né? Tanto o controle, né, de qualidade interno que a gente faz diariamente e semanalmente a gente avalia, né? Tipo, esse becker teve muita mortalidade, não vamos usar, tipo, os filhotes. Então, aí na próxima semana a gente avalia como vai estar a questão de mortalidade. Então, é algo bem cuidadoso, minucioso, de dia a dia que a gente tem, né? Sim. E vamos falar sobre impactos, né? Sobre perrengues, algo novo, enfim. O que vocês dizem sobre ter acontecido alguma vez algum perrengue numa amostra, algum resultado diferente, algo que é legal compartilhar? Acho que recentemente não, mas assim, um dos casos que acho que, né, a gente ficou mais assim impressionados foi uma amostra que assim que a gente colocou os filhotes, ela já teve mortalidade assim em todas, né? Então era uma amostra realmente bem tóxica. Então, foi uma das que a gente lembra, assim. Isso é legal das amostras, né? Porque às vezes tem uma amostra bem, tipo, com uma cor bem forte, mas não morre nada. Aí uma lá que... Até o odor é forte, tudo mais. morre. É verdade. Legal também falar do teste de sensibilidade, né? Como a gente falou, é feito vários testes, vários controles. E o teste de sensibilidade é um dos que impacta bastante, né? Vocês conseguem explicar melhor? A gente tem a carta controle, né? Que é basicamente o resultado final ali que vai pro cliente, né? Junto ali no resultado. E ele vai mostrar a qualidade dos filhotes. Então, a gente usa o teste de sensibilidade para isso. Então, a gente prepara algumas soluções, e a gente faz essas soluções, tem as diluições ali delas, e algumas são tóxicas e outras não. Então, a gente está fazendo diário, né, agora, sempre antes de rodar a batelada ali dos ensaios. A gente faz esse teste para ver se elas estão sensíveis, se elas estão resistentes. Então, tem um valor ali que ela tem que dar, né? Uma porcentagem, aí a gente faz os cálculos para ver se a porcentagem está batendo. Então, basicamente, naquele copinho que tem que morrer 10, né? No nosso caso tem que morrer 10, não pode morrer nenhum, e assim... Tem uma sequência. Isso. E é legal... É um controle mesmo. O controle é uma forma da gente garantir o resultado que a gente está entregando pro cliente, né? Porque mesmo que tenha ali uma norma por trás, né? A norma de Fátima, né? Então, não é só colocar as dáfinos ali, morreu tanto, esse é o seu resultado. Não, a gente tem que comprovar de que o que ela sofreu ali, realmente, ela sofreu porque não tinha qualidade, ou porque tinha muita qualidade. Tem que ter um motivo ali, né? Tem que ter uma... Até por esse fato de que a gente falou como elas são muito sensíveis, então... e ela tem essa questão do tempo também, elas vão demonstrar daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Então, é bom ter esse controle diário pra gente saber, porque às vezes tem semanas que elas vão estar bem fortes e tem semanas que, se acontecer alguma coisa, teve uma obra, veio uma pessoa diferente, pode afetar elas de alguma forma, né? Então, assim, é um controle pra gente saber quais filhotes a gente pode usar, de qual geladeira e tudo mais. E nisso também, né? Tipo, o que tu acha que impactou, assim, a gente tem o diário dela, né? O diário da Daphne. O diário da Daphne, a gente tem o monitoramento dela diário, né? Diário, escreve tudo. O que aconteceu de diferente, então não tem como lembrar tudo perfeitamente que aconteceu um mês atrás, 15 dias atrás, nem sempre. Então, o fato de estar ali escrito, detalhadinho, tudo que aconteceu, a gente consegue meio que ter uma ideia do que pode ter causado isso nela, né? Isso é bom também de problemas antigos, às vezes, né? De coisas sazonais, né? Do ano passado. Nessa época do ano também teve poucos filhotes. Aí já sabe o que faz. Já sabe o que fazer. Legal. Isso é bem legal, bem trabalho científico. Bem científico. É que todo dia tem uma rotina. Então, se teve obra hoje, daqui a 2 semanas a gente não vai lembrar que teve obra, né? Então, lá no diário vai estar, teve obra. Por isso que morreu. Então, é legal. E esse teste de sensibilidade que vocês falaram também, quando é enviado para o cliente, o relatório do ensaio, tá ali também, né? Tá o gráfico, né? Expressando lá que foi feito o teste de sensibilidade juntamente, né? Nesse dia que foi feita a amostra. Então, o cliente consegue ver. Isso é bem legal. As meninas trouxeram também os beckers que elas estavam falando. Vou de novo. Isso, os beckers a gente usa para ter nossas mães, para cultivar nossas mães. Esses são os beckers, então, do cultivo.
Em torno, são quantos que tem atualmente lá? 324 bags. 324 bags nas geladeiras. Com 25 mães, né? Dá aproximadamente Então, 25 mães cada uma dentro. Basicamente, a norma, né, pede para 1 litro. Então, a gente completa o becker com 1 litro e coloca as 25 mães aqui. Não sei se vai captar bem, né? Mas elas são pequenininhas mesmo. E essas daqui são as mães e elas vão colocar os filhotinhos pra gente. Então, todo dia a gente faz esse processo de pegar o becker, tirar os filhotes e alimentar elas. Então, Quer mostrar ela pra gente, nossa assistente? Tá, essas são as nossas mães que a gente cultiva aqui dentro. Elas são bem felizes. Bem felizes e saudáveis. Saltitando. Gostaram de vir no podcast? Sim. Esses são os filhotinhos que elas dão. Eles são bem menores. É bastante mesmo. A gente conta um por um com a ajuda de uma pipeta. Uma mãe dá em torno de quantos filhotes por dia? Em média, assim. uma média é que cada mãe dê, né, 4 filhotes. Cada mãe tem que dar 4 filhotes por dia. Mas atualmente, né, no cultivo a gente tem um número maior. A gente até conseguiu registrar uma foto na lupa, foi um momento Icônico. foi. E a gente registrou 12 filhotes em uma mãe. Ainda na carapaça dela. Isso, assim. Muito legal. Bem legal. E os alimentos, então a gente tem esses daqui. Esse é o desmodesmo. Aqui, modelo. Nossa assistência. Nossa assistente. E a nossa ração de E a peixe ração. triturada e muito bem pesada. Elas são bem mimadas. Bem animada. Cuidadas com bastante carinho para reproduzir. O alimento principal dela é o desmodesmos, né? E a ração que a gente usa é um suplemento alimentar, o whey dela. O Weida. Bem legal, então. Assim elas ficam fortes e reproduzem. Produz e a gente consegue fazer ensaio e pegar qualidade. Então a gente viu, né, que elas são cuidadas com carinho, alimentadas, trocadas as águas dela, tipo, tudo para que elas possam reproduzir para fazer o ensaio e a gente entregar com qualidade o resultado para o cliente, né? Sim. Tem alguma parte do processo que vocês gostam mais, que brilha os olhos de vocês, que vocês sentem que é algo que vocês gostam mais de fazer? Ou como um todo, enfim, o que vocês acham? Eu acho que o todo, né? Todo o processo, na verdade, é bem importante para deixar ela saudável, né? Mas acredito que aumentar, né? Tipo, uma quantidade de cultivo que a gente tem hoje em dia. É legal pensar como é que era no passado, porque quando eu entrei, realmente era uma sala menor, com 3 barriletes só e Uma geladeira. uma geladeira, né? Então, ver a quantidade que tá agora e tá cada vez mais crescendo, eu acho que é muito legal. Dá um sentimento de satisfação, assim, Isso. gera entusiasmo. É. Legal, então, meninas, é muito importante esse trabalho, né? Porque às vezes a gente não entende, tá tão na rotina, mas é algo que tem um impacto gigantesco lá fora, né? Porque um resultado errado pode impactar, assim como um resultado correto, a empresa entende que tá tudo certo, ou melhora se estiver ruim, e isso gera tanto um benefício para a saúde ambiental quanto saúde pública. Então, isso é muito legal. Muito legal. Vocês têm algo para acrescentar? Eu acredito que é bem interessante também o ensaio de víbrio, né? Que é juntamente ali no setor da Ecotox. Mas acaba que é para Água salgada, né? Então também não é a mesma coisa, mas é para toxicidade também. Então ele é similar. Também é um assunto muito legal. Muito legal. Então a gente pode trazer no próximo episódio, né? Tanto que a Daphne Magna para água doce, a gente traz Vibrio Fishery para água salgada. Muito obrigada, gente, pelo papo. Foi muito bom, né? Compartilhar com vocês e ter essa troca sobre Daphne Magna, que é o organismo que a gente tanto ama no dia a dia. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.